Boa noite, amigos. Eu estou aqui em minha casa, não vou poder estar com vocês aí hoje à noite, por isso eu vou tentar resumir tudo que nós estudamos com relação a esta matéria, a este assunto. Bom, o negócio é o seguinte, até onde eu sei, os africanos, eles sempre viveram em tranquilidade em sua nação, onde estavam, até que os portugueses, ao chegar no Cabo das Tormentas e percebendo que essa área geográfica lhes daria um grande rendimento no futuro, principalmente porque a área tinha grandes riquezas, eles resolveram ali se estabelecer. Enquanto o Império Português estava com poder, eles conseguiram manter-se nessa cidade, neste local. E tudo que eles fizeram começou a surtir um efeito negativo a partir do momento que o Império Português começou a declinar, começou a enfraquecer. E com isso os holandeses se aproveitaram da situação e entraram de vez, assumindo esse território, e durante algum tempo eles conseguiram vencer, trazendo junto com eles grandes personagens da cultura religiosa calvinista, que eram os huguenotes, que descendiam tanto dos holandeses quanto dos franceses, como também outros europeus, que imigraram de lá para este local. O resultado disso é que esse povo acabou formando a etnia e cultura religiosa desse lugar. O único problema, e eu peço licença a vocês para ler um pouquinho aqui, porque não dá para gravar tudo, é que na Conferência de Berlim, em 1899 para 1902, a África do Sul até então era um território holandês, mas a Grã-Bretanha, percebendo que os diamantes de Transvaal poderia lhes dar um grande rendimento, daí então eles começaram, não somente pelo local geográfico, mas também pela riqueza que eles poderiam adquirir, eles resolveram invadir e fazer essa guerra dos boês entre 1899 e 1902, e acabaram vencendo. No afã de extrair ouro e diamante, o máximo de riqueza que pudesse nessa região, na década de 1950 o Império Britânico institucionalizou o apartheid, deslocando os negros para escolas de brancos, ou inclusive de frequentar certos ambientes sem um passe emitido pelo governo inglês. 10 anos depois, dois jovens, chamados Nelson Mandela e Oliver Tambo, ingressaram no partido conhecido como Congresso Nacional Africano, iniciando uma onda de protestos contra o apartheid, que mobilizou boa parte da população sul-africana. Mandela foi preso por vandalismo e Tambo fugiu para a Europa, de onde se tornou públicas as práticas racistas feitas pelos ingleses nessa região. É neste íntere que Steve Biko, com um grupo de consciência negra, inicia uma política ostensiva contra a prática racista em prol de uma resistência. Ele foi preso e acabou sendo assassinado na prisão, demonstrando assim a amoral que existia vindo dos ingleses, no caso, do Império Britânico. Ele foi fuzilado, ele foi assassinado. Fuzilado, na realidade, foram as crianças, para vergonha inglesa, né, a céu aberto, quando tentaram embutir e impor, na realidade, a língua africana como língua oficial dessas crianças africanas nas escolas para negros, ainda por cima. Essas crianças fizeram protesto e com isso elas foram fuziladas a céu aberto. E isso acabou provocando no mundo, através do bispo Desmond Tutu, um fato assim que abalou a comunidade internacional. Em 1980, com a denúncia desse bispo, mas Oliver Tambo, o apartheid tornou-se mundialmente conhecido, caindo nas mãos da ONU, que impôs uma série de sanções ao país. Só em 1990, o presidente Fred de Klerk começou a desmantelar a política do apartheid, com leis de revogação sendo aprovadas, e o ápice, finalmente, com a anistia de Mandela, aos 27 anos, depois de 27 anos de prisão. Finalmente ele sai e ele, junto com Desmond Tutu, começa a liderar um movimento chamado Verdade e Reconciliação, que buscava apaziguar e abrir caminhos para a cidadania plena dos negros. Fato esse que acabou acontecendo em 1994, onde os negros pela primeira vez participaram das eleições e elegeu o primeiro presidente negro na África do Sul, Nelson Mandela. Se eu estou repetindo alguns fatos que meus colegas colocaram, é bom porque essa é a conclusão mesmo, então está tudo certo. Porém, apesar de Mandela promover a ascensão do negro na sociedade através de decretos e do acesso à educação, serviços públicos, bem como a política moderada de distribuição de renda, essas medidas, em longo prazo, permitem que minorias negras racistas comecem a perseguição aos brancos, o que inicia o apartheid inverso.
provocando uma migração maciça de vários brancos de volta à Europa e América do Norte, gerando uma crise econômica, visto que estes detinham a maior parte das rendas, fruto bestial da concentração de anos de apartheid. A evasão deles empobreceu o país, forçando Mandela a política econômica neoliberal, tentando atrair investimentos para a região. Mandela termina em 1999 sua gestão com sua popularidade infelizmente abalada. Isso por conta da expectativa que o povo tinha em cima dele, mas ele infelizmente não correspondeu devidamente. Mas isso não quer dizer que ele fez um péssimo governo, pelo contrário, ele fez um bom governo. Afinal, na última Copa, nós o vimos e em todas as apresentações que ele faz, nós vimos que o país se recuperou economicamente, está destacado na mídia internacional. E Mandela também reassumiu sua popularidade em todos os encontros que se faz presente, como já afirmei antes. E o presidente Thabo Mbeki, que vem garantindo a autonomia do país, ele está fazendo com que a África do Sul se mantenha no momento presente estabilizada. É claro que um país não nasce da noite para o dia, porém a África do Sul está renascendo a cada dia. Concluindo, é importante citar que esta religiosidade equivocada europeia, citada anteriormente, não muda com as mudanças de poder entre portugueses, holandeses e britânicos. Ao contrário, leva os boês ao mito da superioridade de sua raça em detrimento dos nativos negros, donos e moradores da África do Sul. No trecho entre 20 a 25 minutos do filme Mandela, Luta pela Liberdade, a esposa do carcereiro, do personagem Mandela, explica à filha do carcereiro que a mãe negra que havia sido afastada da criança, a criança ficou traumatizada ao ver essa cena, a criança perguntava por que aquilo havia acontecido. Daí os pais, no caso do carcereiro junto com a mãe, tentam explicar para a filha por que motivo isso estava ocorrendo. E daí então a mãe começa a dizer o seguinte: é a vontade de Deus, minha filha. Assim como não se misturam pardal com andorinha, nem vaca com servo, não se pode misturar negros e brancos. Não é natural e não se pode questionar Deus. Esta mentalidade puritana abriu um precedente para que o apartheid fosse estabelecido na África do Sul, entre outras coisas, visto que este pensamento adveio daqueles que se diziam ser protestantes, calvinistas, holandeses, franceses e posteriormente ingleses, anglicanos. Este pensamento alcançou o cerne do Afrikaner, de modo semelhante ao Holocausto alemão, à perseguição católica aos seus irmãos cristãos, entre aspas, né? Mas é bom frisar que não foi na África que o preconceito de raças começou somente. Na verdade, estes ritos brancos, esses ditos protestantes brancos, trouxeram consigo de Portugal, França, Holanda, Inglaterra e dos vários pontos da Europa de onde migrou essa filosofia. Na verdade, o que eu quero afirmar é o seguinte, é que o europeu, como fez na Austrália, no Brasil e nos demais países africanos, invadiram a África do Sul como conquistador de nome, mas verdadeiros assaltantes da liberdade negra. Mas apesar de levar muito de sua riqueza, não puderam impedir que mantivessem enraizado seu principal tesouro, a liberdade. Essa não poderia ser arrancada, poderia estar presa ao seu coração. Se há um Deus no céu, e creio que há, este dará a paga no tempo de direito aos que no passado e ainda hoje manifestam do seu poder para benefício próprio a custo de inocentes. Aquele que como diamante sangrou na cruz, me refiro a Jesus Cristo, saberá julgar os culpados de lucrar com os diamantes de sangue. E aqui está a nossa conclusão, e fiquem agora com o filme Mandela. Ele mesmo falará um pouquinho mais a vocês a respeito de todo o trabalho que foi feito até aqui. Obrigado e uma boa noite a todos.